Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. A temática de hoje, ela exige tempo, porque vamos analisar o PIB do primeiro trimestre do ano de 2020. Então requer muito tempo. Mas como nós retornaremos a essa temática várias e várias vezes, eu vou fazer uma análise assim, superficial e ao longo do tempo, ao longo do período, nós vamos aprofundando, né? Com relação ao comportamento do PIB, as variáveis que compõem o PIB. Né? Muito bem. Antes de mais nada, uma observação simples, mas que eu acho necessária. O IBGE acusa que houve um decréscimo do PIB em 1,5% no primeiro trimestre de 2020, em relação ao último trimestre de 2019. Mas eu quero alertar o seguinte, é que na memória de cálculo do IBGE, opera-se com 7, 10, 14 casas decimais. E é claro, dentro do princípio da razoabilidade, você declinar tantas casas decimais até complica, né? Mas o IBGE, ele aqui simplificou, ele falou que o PIB teve um decréscimo de 1,5%. Primeiro trimestre de 2020 em relação ao último trimestre de 2019. Mas, efetivamente, o decréscimo foi de 1,54%. É um pouquinho maior, né? Se nós fôssemos mais precisos, mais chatos, mais enjoados, né? Como eu sempre sou, o decréscimo seria de 1,53942%. Né? Mas essa precisão ela é mais adequada a uma perícia, uma auditoria, que não é o nosso caso aqui. Nós estamos apenas fazendo uma análise superficial do comportamento do PIB no primeiro trimestre de 2020. Muito bem. Nenhum economista nutria uma expectativa de um PIB expressivo, volumoso, exuberante, ereto e autossustentável por longo tempo. Claro que não. Todos que acompanham a economia brasileira, nós aqui mesmo, né, no nosso vídeo, né, nós manifestamos que muitos indicadores econômicos, né, indicadores de menor importância, né, até falando alguma coisa do gênero, né, de menor expressão, né, eles já estavam com um comportamento de que o PIB não haveria crescimento do PIB, e sim um decréscimo do PIB. Né? E, além do mais, excetuando isso, né, esses indicadores de menor expressão, né, que nós observamos para poder fazer uma estimativa. Né? Fazer uma estimativa, porque um agregado macroeconômico ele demora para sair. Né? Você vê que o PIB do primeiro trimestre só foi divulgado ontem, dia 29 de maio. Né? Mas quando você utiliza indicadores de menor expressão, por intermédio deles, você pode fazer uma estimativa com toda a cautela de estilo. Muito bem.
Mas vamos ver, vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui ao ano de 2015. No ano de 2015, ano do governo Dilma, né, o PIB diminuiu 3,55%. 3,55% foi a queda do PIB em 2015. Em 2016, o PIB declinou em 3,28%. Bom, muitos argumentarão, não, mas a Dilma ela foi afastada para o processo de impeachment, né? No dia 12 de maio de 2016. Mas o que acontece é o seguinte, uma expectativa negativa, quando ela vem durante o tempo, né, prejudicando as atividades econômicas. Não é porque mudou o nome de um político ou de um dirigente do Banco Central ou Ministério da Economia, não é porque mudou o nome, né, que os agentes econômicos vão mudar as suas expectativas. Não necessariamente. Né? Porque para edificar delonga tempo. Agora, para você destruir é em pouco tempo. E a economia brasileira ela já vinha debilitada desde 2015. Aí quando chegou em 2016, ela diminuiu 3,28%. Ou seja, mesmo que o afastamento da Dilma, né, em função do impeachment, né, em 12 de maio de 2016, quando ela foi afastada, isso não significa dizer que ela não teve participação, né, nesse decréscimo do PIB em 2016, época do impeachment dela. O impeachment dela mesmo foi no dia 31 de agosto de 2016, mas foi afastada no dia 12 de maio. Mas a política econômica nefasta que ela tinha já elaborada, essa política teve continuidade. O governo Temer tentou suavizar, ele tentou minimizar, mas não logrou êxito. Tanto é que não logrou êxito, é que em 2016 o PIB diminuiu 3,28%. Entre 2015 e 2016, o PIB teve um decréscimo de 6,71% aproximadamente. Ok? Repetindo, o decréscimo do PIB em 2015, em 2016, né, ambos propiciaram, né, um decréscimo, né, de 6,71% da renda nacional, do produto interno bruto. Então notem que é um problema difícil, não é fácil você mudar uma política econômica assim, né? Quando entra um novo presidente mesmo, até pode existir essa mudança, né? Mas no caso do governo Bolsonaro, a pandemia ela não está refletindo aqui ainda esse decréscimo do PIB em 1,5%. Porque a pandemia mesmo, ela teve notoriedade, foi em meados de março, se eu não estou enganado, né? Janeiro, fevereiro teve carnaval, não sei o que, tal, muitas pessoas imaginavam, não, o vírus vai
morrer afogado no caminho, no oceano, tal. Muito bem. Então, até meados de março, a preocupação não era tão expressiva com o coronavírus. Apesar de que o IBGE acusa um decréscimo no consumo das famílias em março de 2%. Quero lembrá-los que o consumo das famílias ele representa 62%, 63% do produto interno bruto. Ou seja, o consumo das famílias ele é importantíssimo para o crescimento econômico e para a geração de emprego, óbvio. Então, na verdade, essa situação ela já vem de longo tempo. E o problema mas o que mais agora com o problema da pandemia vai se acrescentar, né, aquela problemática que eu falei com vocês, né, o caos político com vertente ao partidarismo na sua concepção mais vulgar, né? Tudo isso altera as expectativas dos agentes econômicos. Alterando as expectativas dos agentes econômicos, falta de confiabilidade no governo, né? O que ocorre? Os agentes econômicos que possuem capital, eles não vão alocá-los na indústria, no comércio. Eles não vão não vão aumentar a produção, não vão incrementar o nível de emprego. Então, esse decréscimo que houve agora do PIB, né? Claro que o segundo trimestre será pior. Aí não precisa nem ser um renomado economista, experiente economista, né, para saber que o PIB do terceiro trimestre ele será bem debilitado, né? Quando nós comparando agora com esse 1,54%. Evidente, porque inclusive a equipe econômica do Bolsonaro, eu achei ela valente. Porque valente no seguinte sentido, porque eu os acompanho já há algum tempo, né? E eles estão praticando uma política, né, o governo Bolsonaro, né, a sua equipe econômica, está praticando uma política que eles sempre contestaram. Mas na hora da realidade, a mão invisível do mercado não prevaleceu. O governo é que teve que injetar recurso. Eles devem estar arrancando os cabelos, né? Os poucos cabelos que tem, não sei, né? Porque imagine você, durante décadas e décadas, defender uma determinada concepção econômica. E, diante de uma situação, você é obrigado, você, equipe econômica, né? No caso, a equipe econômica, ela é obrigada a rasgar todos aqueles tratados, né? Aquelas, digamos assim, né? Rasgar, não sei o termo mais elegante, né? Mas mudar de opinião. Deu uma guinada ali de 180 graus. 180 graus. Austeridade econômica, superávit, diminuição dos gastos públicos, e de repente você percebe que a equipe econômica está injetando recursos no mercado justamente para evitar o quê? Um maior decréscimo do PIB, né?
mais desemprego e um caos social, certo? Bom, por hoje basta, mas nós temos muitos assuntos para analisar com relação ao PIB. Nós não falamos do setor agropecuário, não falamos dos serviços, da nossa indústria, né? Aliás, o Brasil tem indústria, tem indústria, ainda tem indústria, sim, tem. O Bistoleta também tem. Então, nós temos muitos assuntos para tratar, mas eu não quero analisá-los num só vídeo para não tumultuar. Vocês primeiro vão, no caso, meditar, pensar sobre a problemática do PIB, que é antiga, não é nova, não é? E a política econômica. Mas agora, sinceramente, repito, eu achei a equipe econômica do Bolsonaro corajosa. Muito corajosa. Muitas concepções outrora contestadas por eles estão aplicando agora. O curso da história, ele é cruel, às vezes. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Muito obrigado.